Olá, queridos, com a graça do Senhor Jesus, estamos chegando para mais um devocional diário, mais um momento de palavra de Deus para a sua vida. Nós estamos aqui com um tema bem interessante. Quais os sinais de esfriamento espiritual? Exatamente. Quais são os sinais, pastor, de esfriamento espiritual? Olha, eu tenho aqui chaves de sabedoria de Deus, eu tenho aqui alguns sinais que você pode identificar se você realmente está vivendo essa fase de esfriamento espiritual. E se você estiver vivendo, eu vou dizer aqui para você o que você tem que fazer, porque Deus quer realmente renovar a sua vida. É hora de mudança, é hora de transformação. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Reginaldo Santos e você está aqui no nosso canal Devocional Diário. Como sempre, uma palavra de Deus para o seu coração. Mas antes disso, eu quero começar lendo a palavra do Senhor, porque a tradição do canal, a gente sempre lê a palavra de Deus antes de a gente trazer aqui a reflexão do dia. E hoje eu quero ler com vocês no livro de Salmos, de número 51, e o versículo é o de número 12, que diz assim: restaura-me a alegria da tua salvação. Olha só, gente. E sustenta-me com um espírito voluntário. Louvado seja o nome do Senhor. A grande realidade é que o esfriamento espiritual é um estado perigoso. É muito perigoso, realmente. Quem pode, certo, está vivenciando esse momento, certo, de esfriamento espiritual, pode ter certeza, cuidado, porque isso afeta realmente profundamente a sua vida. E você tem que estar em estado de alerta, certo? Pode ter certeza disso. O esfriamento espiritual não acontece de forma repentina, mas ele vai se manifestando, vai se crescendo a cada dia de forma gradual. Você tem que ter muito cuidado, porque o esfriamento espiritual realmente compromete a sua vida com Deus, a sua jornada cristã. E esse processo geralmente começa com alguns sinais simples, que às vezes as pessoas até ignoram, mas esses sinais podem se agravar. Exatamente. E começar a fazer parte do teu comportamento como um cristão. Por isso você tem que ter muito cuidado com esses sinais que eu vou deixar aqui, tá bom? Quais são esses sinais, pastor? Bom, primeiro sinal é o seguinte: cansaço espiritual. Exatamente. O cansaço espiritual não é apenas um cansaço físico, porque tem gente que diz assim, né? Eu tô cansado fisicamente e automaticamente eu estou desmotivado, certo? Para fazer a minha participação nas atividades da igreja, nas atividades do dia a dia, do devocional com Deus, do meu momento de reflexão, de oração. E às vezes as pessoas atribuem um cansaço físico achando que isso, certo, é a justificativa para tal comportamento. Preste atenção. A grande realidade é que existe sim um cansaço espiritual, não é um cansaço físico. Exatamente. É um esgotamento interno. Preste atenção no que eu estou explicando, porque isso é muito interessante. É um esgotamento interno, espiritualmente falando, que atinge diretamente a tua alma. Exatamente isso. E o que é, certo, a nossa alma? A nossa alma, né, é a sede da inteligência, da vontade e das emoções, certo? Então a gente é atingido no nosso interior. Esse esgotamento está dentro, não está fora. Exatamente. E isso pode sim interferir diretamente na sua vida espiritual. Isso surge no momento em que você está passando por pressão espiritual interna, opressão espiritual interna. Isso realmente, certo, atinge a vida de muita gente. A pessoa, sabe, gente, ela se sente sobrecarregada. Parece que é um fardo, sabe? É uma coisa assim maligna, diabólica mesmo. A pessoa vai perdendo essa conexão com Deus. Exatamente, sabe?
Sabe quais são os sintomas assim que a gente enxerga dentro desse primeiro sintoma aqui? Porque a gente pode subdividir isso. E eu vou te explicar porque realmente é importante você saber. Como é que você pode identificar? Por exemplo, aqueles momentos de oração parece ser mecânico. Exatamente. Sabe, não tem comunhão. Ah, mas eu tô orando, mas parece assim, sabe, uma coisa mecânica, uma coisa pesada, uma coisa rotineira. Não é uma coisa de, vamos dizer assim, de coração, sabe? Aquela coisa que te dá prazer, certo? Você tem que ter muito cuidado, gente, em tornar as coisas de Deus apenas no automático. Cuidado, porque às vezes isso é cansaço espiritual. Você está fadigado, você está sobrecarregado. Sabe como é que você pode identificar essa falta de alegria? Essa falta de alegria, sabe? Não tem alegria, não tem prazer, não tem entusiasmo pelas coisas de Deus. Sabe como é que você pode identificar mais? Sabe? Essa desconexão com as coisas de Deus. Não é verdade? Sabe? As coisas de Deus não tocam mais o coração. Sabe? Como antes tocava, né? Sabe, quando você falava, você ouvia falar das coisas de Deus, aquilo tocava o teu coração. Hoje não toca mais, sabe? E o que eu tenho que fazer, pastor? Olha, reconheça, exatamente, reconheça que você depende do Senhor e que você precisa se voltar para Deus. É preciso você se voltar para Deus. Olha o que diz a palavra em Mateus capítulo 11, versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. É necessário voltar à essência, sabe? É necessário aprender aos pés do Senhor, porque sou manso e humilde de coração, encontrarei descanso para a vossa alma. Você precisa se voltar para Deus, porque é em Deus que está o teu descanso, é em Deus que está o teu refrigério, a tua restauração, a tua transformação. Por isso, cuidado com esse cansaço, que às vezes você confunde. Ah, é um cansaço físico. Você quer ver como o cansaço físico e espiritual são diferentes? Quando se fala em entretenimento, você pode ter passado o dia todo trabalhando, você pode ter passado o dia todo na correria. Mas quando é um entretenimento, aquilo que vai te dar alegria, aquilo que vai fazer, sabe, a tua descontração, sabe, não tem cansaço, exatamente. Mas se for para você ler a palavra de Deus, orar, se for para você ir para uma atividade da sua congregação, aí você sente cansaço, uma fadiga, não quero e tal. Cuidado, porque isso não é cansaço físico. Isso é cansaço espiritual. Segundo sinal que eu quero deixar aqui para você, muito cuidado com isso aqui, ó. Procrastinação espiritual, exatamente. O que é a procrastinação? Procrastinação espiritual é um dos sinais mais preocupantes. Por quê? Porque ela ocorre quando a gente fica adiando, sabe, as práticas espirituais. A gente fica adiando, né? A gente fica dizendo sempre, vamos deixar para depois. Amanhã eu começo o meu período de oração, amanhã eu começo o meu período de leitura bíblica, amanhã eu começo o meu jejum. E esse amanhã nunca chega, exatamente. Isso é uma negligência espiritual. Eu vou te falar mais. Olha, às vezes você se compromete com você mesmo, mas como você não consegue cumprir porque há uma procrastinação na sua vida, ou seja, o deixar para depois, sabe o que acontece, gente? Sabe o que acontece? É que isso passa a se tornar uma negligência na sua vida. E cada dia você cria uma distância crescente entre você e Deus. Você sabia disso? Você acaba criando essa distância, porque cada dia que você procrastina, mais distante você fica de Deus, mais distante você fica das coisas do Senhor, mais distante você fica da sua comunhão, mais distante você fica do seu Pai, do seu Deus, do seu Senhor, da sua alegria, da sua paz, do seu amor, da sua presença, sabe? Há uma distância crescente e isso é verdade, certo? Quantas pessoas, gente, olha, eu sempre falo aqui, os nossos devocionais não é nada assim, sabe, gente, que eu vou colocando da minha cabeça, daquilo. Não, gente, não é assim que funciona. Eu já expliquei, quem me acompanha aqui, os nossos devocionais é de atendimentos pastorais, é de pessoas que a gente atende, gente, certo? É dessa jornada cristã
de mais de 32 anos servindo ao Senhor, certo? Mais de 20 anos, certo? Atendendo pessoas, conversando com pessoas, atendimentos pastorais, certo, gente? É atendimento. Eu sei o que eu estou te falando. Eu sei o que eu estou te falando. Eu tenho certeza que se alguém está aqui, está se sentindo dessa forma, você está falando é verdade, pastor. O que o senhor está falando é uma verdade, porque é assim que eu estou. Eu sei. Sabe, gente? A gente precisa ser muito realista com a gente mesmo, sabe? Tem coisas que a gente diz que vai fazer e não faz, sabe? Fica procrastinando e tá sim criando uma distância entre você e o seu Deus. Exatamente. Como é que você identifica isso, certo? Você identifica isso quando há algo mais urgente do que buscar o Senhor. Exatamente. Sabe? Sempre você coloca uma coisa mais urgente do que o seu momento com Deus. Sempre você coloca alguma coisa na frente do seu Deus. Sempre você deixa Deus em segundo lugar, porque aquilo é mais urgente. Sabe? Tem que ter cuidado com isso. Tem que ter muito cuidado, porque isso é procrastinação espiritual. Sabe? Quando a leitura bíblica se torna somente nos domingos, quando você vai à igreja. Sabe, gente? Isso aqui é procrastinação espiritual. Isso é sinal de esfriamento espiritual. Você não consegue ler a sua Bíblia em casa, você deixa só dentro do carro, porque é até mais fácil, né? Porque você só pega no carro e já entra para dentro do templo. Cuidado, gente. Isso é sinal de esfriamento espiritual. Você não lê um texto da Bíblia durante o dia, sabe? É preciso, gente, você se voltar para Deus. O que você tem que fazer? Você tem que buscar o Senhor hoje. Não é amanhã não, é hoje, e sem desculpas, sabe? Tem que buscar o Senhor. Larga de desculpa. Tem muita gente que é cheia de desculpa. Não faça isso com você, não. Olha o que Jesus disse em Lucas capítulo 9, gente, versículo 62. Gente, olha o que o Senhor Jesus disse. Ninguém que lança a mão do arado, olha só, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. O que Deus está falando aqui? O que Jesus está falando? Sabe, se você está nessa jornada, se você está no reino de Deus, se você é filho de Deus, certo? Não é mais para olhar para trás, não é mais para olhar para as coisas que te seduzem neste mundo. É hora de olhar para Cristo, é hora de lançar a mão no arado, é hora de seguir em frente, olhando para frente, seguindo para o alvo, para Cristo Jesus, o nosso Senhor, porque aquele que olha para trás, Jesus está dizendo, e o texto é claro, essa pessoa não está apto para o reino de Deus. Não sou eu que estou falando, é a palavra do Senhor, sabe? Deus está te chamando hoje para esse alerta. É isso que você tem que fazer. Se você está assim, faça isso hoje, certo? Busque ao Senhor, faça um conserto, uma renovação na sua vida, uma decisão em servir ao Senhor, em realmente buscar a sua presença. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho mais um sinal aqui de esfriamento espiritual e mais um conselho que você pode realmente colocar em prática hoje na sua vida. Então não se esqueça. O primeiro sinal que eu deixei, cansaço espiritual. Não é cansaço físico, não confunda cansaço espiritual com cansaço físico. O segundo que eu deixei, indiferença, né? Exatamente. Cadê? Procrastinação espiritual, é isso que eu deixei, né? Procrastinação espiritual, muito cuidado com isso, porque isso realmente compromete a sua vida com Deus. E a última que eu quero deixar é o seguinte, antes de eu deixar essa última aqui, olha gente, aperta todo mundo, aperta o like, aperta o joinha agora, aqui embaixo esse botão, aperta o like, aperta o joinha, gente, porque tem muita gente que precisa ouvir a palavra do Senhor, precisam, há uma necessidade, com certeza, quando você aperta o like, quando você aperta o joinha, o YouTube envia essa palavra para outras vidas, tá bom? Se você não é inscrito, se inscreva no canal, gente, olha, eu realmente estou aqui para te ajudar, eu quero que você cresça espiritualmente, estou trazendo aqui verdades que você sabe que está acontecendo com você, e a nossa intenção é isso, é mostrar o alerta, é mostrar o sinal. Na verdade, a gente tem que falar a verdade, certo? A gente não pode chegar aqui, certo, e querer passar a mão, dizer, sabe, não é coisa assim, mas não, gente, a gente tem
tem que ser realista. A gente tem que viver e conviver com a verdade. A gente tem que ser muito sincero, muito honesto com as pessoas. E é assim que eu vivo, é assim que eu penso. Eu não tenho como mudar isso, gente. São mais de 30 e poucos anos, 32 anos, gente, sabe? No Evangelho, servindo ao Senhor, certo? De forma constante na casa do Senhor. Eu cresci e estou envelhecendo na casa de Deus, então eu sei que eu estou te falando. Não adianta eu chegar aqui e ficar falando, sabe, de coisas que não é verdade, querendo, sabe, te ajudar, mas de uma forma, sabe, que vai realmente somente massagear o teu ego e não vai de encontro, sabe? A gente tem que realmente trazer uma palavra sendo verdadeiro, certo? E honesto, de acordo com como diz a palavra do Senhor. Por isso, eu sei que você que está aqui pela primeira vez, às vezes você sente até um impacto na palavra, mas é assim mesmo. Mas faz o seguinte, se inscreva no nosso canal, porque você vai receber todos os dias a palavra, vai ser edificada, a tua vida vai mudar, porque é isso que é o interesse que a gente tem, é vidas transformadas pelo poder da palavra do Senhor. Então clica no botão, se inscreva-se, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Vamos lá, terceira e a última. Olha, indiferença e irritação com as coisas de Deus. Irritação, a palavra mais forte aqui é essa mesmo. Irritação. Olha, quando o esfriamento espiritual realmente ele avança, gente, sabe o que começa a surgir? É isso mesmo, uma irritação em relação às coisas de Deus. Pastor, você já viu pessoas assim? Já. Eu já vi, até na igreja mesmo. Eu já vi, irritado com as coisas de Deus. Irritado. A pessoa fica irritado. Exatamente, ela se irrita com qualquer coisa. E está na igreja. Ou seja, o esfriamento espiritual já avançou tanto que até o lugar sagrado ali, um ambiente de adoração, as coisas de Deus já irrita a pessoa, certo, gente? Aquilo que trazia alegria, certo? Como participar dos cultos, ouvir um sermão, trabalhar na obra de Deus, certo? Enfim, se envolver agora isso incomoda. Isso incomoda, sabe, gente? Às vezes até quando o irmão da igreja liga para a pessoa, certo? E aí, cadê você? Onde você está? Como é que está? Posso fazer uma visita? Gente, isso irrita a pessoa. Sabe o que é isso? É que você está frio espiritualmente. Exatamente, o teu coração está se endurecendo e você está se distanciando da graça de Deus. Muito cuidado com isso. Isso é danoso, isso é terrível. Isso acaba com a tua vida espiritual. Exatamente. Como é que eu posso identificar, pastor, isso na minha vida? É o que eu estou falando. Se você se sente incomodado com as pregações que confrontam os seus pecados, exatamente. Talvez eu esteja ministrando aqui e isso de certa forma está te incomodando. Exatamente, eu sei. É porque a palavra de Deus está indo de encontro aos teus pecados. Está indo de encontro às tuas necessidades de salvação, de libertação, de transformação. Isso incomoda. Aprenda isso, é porque isso realmente está mexendo com você e isso é um sinal que você precisa se voltar para Deus. Você quer ver outra coisa? A participação dos cultos, nos eventos da igreja, nos sacrifícios, na alegria, no ajudar o próximo, na empatia espiritual, né? Na apatia espiritual, perdão, certo? Exatamente, cuidado. Há uma apatia espiritual que impede você de sentir a presença de Deus. Cuidado, porque isso é terrível. Isso é terrível. O que você tem que fazer? Olha, clama ao Senhor. Exatamente, quebrando o teu coração. Realmente, se quebrante diante de Deus. Olha o que diz o Salmo 51, versículo 12, né? Exatamente, foi o que a gente leu. Restaura-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Toma posse, porque esta é a palavra de Deus para a sua vida hoje. E se você percebe que esses sinais realmente estão fazendo parte da sua vida, não é hora de se desesperar, não. Mas é hora de realmente se quebrantar, de se arrepender, de você dar o primeiro passo em reconhecer que você tem um problema, que você precisa confessar ao Senhor e buscar sua renovação. Não permita, sabe, gente, que as pequenas concessões cresçam ao ponto de afastá-lo completamente da presença de Deus, sabe, porque Ele sempre está de braços abertos, pronto para te receber. Agora você precisa realmente se voltar para Ele. Eu quero orar por você agora. Se você pode levantar uma das suas mãos, levante e ore comigo. Pai, no nome do Senhor, eu te apresento cada vida, cada pessoa que está aqui, Senhor, recebendo a Tua palavra. Que nesta hora, Senhor, a Tua boa mão,
A mão do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja sobre essa vida. Eu declaro sobre a tua vida a presença de Deus. Eu declaro sobre a tua vida a renovação do Senhor. Eu declaro sobre a tua vida que a mão amiga, a mão poderosa, a mão soberana do Eterno esteja contigo. Que você possa identificar esses sinais. E não somente identificar, mas lutar contra eles através do arrependimento, do quebrantamento e de uma vida entregue para Deus. Como diz a palavra, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Eu declaro renovação, renovação, renovação espiritual em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Toma posse, meu amado irmão, toma posse, porque esta é a palavra de Deus para a sua vida. Olha, um forte abraço. Logo mais eu estou aqui novamente para mais um devocional diário ou mais um momento de oração, exatamente. Esteja com a gente, nos acompanha em nome de Jesus. Deus te abençoe.